Galera, Palmeiras estreia com vitória do Campeonato Paulista, 2-0 contra a Portuguesa. Maurício marcou os 2 gols que deu a vitória para o Verdão na estreia da temporada de 2025. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo, pessoal da ESPN Brasil, né? Linha de passe. Deixar os créditos aqui na descrição, deixa aquele like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo. É futebol, embora seja só o começo, embora a primeira rodada do Paulista, é Florida Cup, mas a gente está de olho nessas partidas. Claro que não dá para fazer aquela análise, né, Geode? Olha, esse aqui já vai arrebentar, olha, se prepara porque o ano vai ser incrível. Não é nem pro bem nem pro mal, mas a gente está de olho, a gente tem que ver as coisas desde o começo. E a gente começa o nosso Linha de Passe falando da vitória do Palmeiras na estreia no Campeonato Paulista sobre a Portuguesa, 2-0, com o Maurício brilhando, hein, Jean? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite, companheiros, aos fãs de esportes. Pois é, eu acho que, claro que não dá para fazer grandes análises sobre o time, sobre o jogo, tá? Mas dá para chegar a conclusões já num primeiro... Não, conclusões sobre a estratégia do Abel de maneira geral, de como gerir o campeonato. Porque eu vou lembrar que hoje à tarde, inclusive, passei na redação. Opa! Passei na redação. Deu ar da graça lá? Passei na graça, porque eu estava comentando um jogo do campeonato italiano, né? Bom jogo, aliás, Inter 2, Bolonha 2. E passei na redação e uma pessoa muito ligada à linha de passe que vocês conhecem bem estava reclamando, né? Um palmeirense muito célebre na redação estava reclamando. Pô, mas estão esvaziando o time da Copinha, Inconformado que no momento em que a Copinha chega no mata-mata, o Palmeiras tirou os seus principais jogadores da Copinha para compor o grupo principal do Abel. Tá explicado, acho que a estreia já explica o porquê disso. Você olhava hoje para o banco de reservas do Palmeiras, só tinha jogador da categoria de base praticamente, né? Excluindo ali o Atuesta, o Lomba, você só tinha praticamente jogador da base, ainda que apenas um tenha começado jogando desses que estariam na Copinha. Que o Giai no banco também. O Giai estava no banco também, o Thales começa jogando, mas assim, acho que é um indício de que talvez nessa fase de grupos o Palmeiras trate o Paulista de uma maneira um pouco diferente do que tratou nos últimos anos. Eu me lembro de ter falado isso em outros momentos, que talvez o Palmeiras até exagerasse na seriedade com que levava a fase de grupos. Eu acho que a fase de grupos serve também para você, obviamente, primeiro dosar os jogadores que você sabe que vão jogar o tempo todo na temporada e depois chegar a conclusões em relação aos garotos, quem está mais pronto, quem está menos pronto. Óbvio que ir bem no Paulista não significa estar completamente pronto, mas me parece que nessa temporada, pelo menos no começo do Campeonato Estadual, o Palmeiras vai fazer essa estratégia. Falando do jogo especificamente, acho que claro que o Maurício acaba sendo destaque pelos 2 gols, mas achei muito bom, especialmente o primeiro tempo do Rômulo. O primeiro tempo do Rômulo, que é um jogador que a torcida pedia muito na temporada passada e que foi bem. Curiosamente, até jogando pela esquerda, né? Muita gente imaginava Maurício pelo lado e Rômulo pelo meio. Eles começam de maneira invertida e acho que no fim das contas acabam sendo talvez os 2 destaques do Palmeiras nessa tranquila vitória sobre a Portuguesa. Sossegadíssimo, podia ser mais sim. E a gente está de olho, claro, como disse o Jean, nesses jogadores da base, porque o Palmeiras tem se dado muito bem aproveitando sua base, não só o retorno técnico dentro de campo, mas depois o retorno financeiro, porque eles são vendidos realmente a valores espetaculares, assim, com todo o mérito. E a gente está de olho também nesses jogadores do ano passado que tiveram algum espaço ou não tiveram tanto espaço, não se firmaram como titulares. O Maurício, por exemplo, chegou a se firmar como titular, se lesionou e aí depois voltou o Veiga. E aí o torcedor do Palmeiras olha para o Maurício, vendo que ele já tinha entregue lá no Internacional, que pode entregar no Palmeiras, Bertozzi, e pensa assim, dá para jogar junto com o Veiga? É possível isso? Porque no Internacional com o Alan Patrick, ele jogava mais aberto pelo lado, né? Então, bom, boa noite. Boa noite. Jean, Birner, boa noite, companheiros. Ele pode ser esse ponta atípico, né? Esse jogador que começa do lado, mas vem trabalhar por dentro. Pode sim. O Rômulo hoje foi ponta a ponta mesmo, né? Jogando muitas vezes pregadão lá do lado esquerdo, dando amplitude de um lado com o Estevão fazendo o mesmo lá pelo lado direito, né? Então, de fato, até foi um pouco surpreendente. Mas dependendo do esquema, né? Acho que não é impossível você pensar que os 2 possam jogar juntos. E o Maurício já começa o ano ganhando pontos importantes. Dentro disso que o Jean falou, né? Assim, teve uma época que era... O janeiro era o mês da Copinha, né? E só.
Então você ia ver o seu time na copinha, você não precisava se dividir. Saudades. Né? E aí terminava a copinha, ia começar o campeonato, você falava, pô, vamos ver se algum desses garotos tem oportunidade, né? Quando o time foi bem, você já começava a ficar ali ansioso. Agora tudo fica encavalado, você tem as duas coisas ao mesmo tempo, né? A copinha chega nas fases agudas com os times já jogando um jogo atrás do outro, os profissionais. Então, uma confusão, né? Vai ter um Guarani e Ferroviária na Copinha. Eu olhei e falei assim, pô, mas esse jogo é pelo Paulista? Aí ela, não, peraí, é pela, né? E pela assim, Copinha. E pelo menos assim, pra quem é de São Paulo sabe que os torcedores dos grandes de São Paulo vão aos jogos da Copinha. Os públicos sempre são grandes. É uma tradição já você acompanhar a campanha do seu time na Copinha. Mas enfim, para levar para o outro ponto. É um ano que o Palmeiras tem potencial para fazer aquele número absurdo de jogos, 70, 80 jogos, né? Porque o Palmeiras tem um bom elenco, o Palmeiras fez um bom mercado, e o Palmeiras vai jogar o Mundial no meio do ano, né? Quando 4 times brasileiros estarão lá. Esse é o melhor cenário possível para o Palmeiras. Sim. Então, eu acho que é nada mais natural do que você começar o ano fazendo observações, rodando o elenco, dando chance para jogadores que talvez não vão ser titulares ao longo do ano, são jogadores que talvez estejam brigando para ir para o banco em jogos mais importantes. Mas cada um tenta aproveitar a oportunidade da melhor maneira. Então, acho que hoje, por exemplo, o meio-campo, de uma maneira geral, eu gostei. Não só do Maurício, mas gostei do Richard Rios também. O Rios foi bem também, verdade. Foi bem, o Fabinho foi bem também. Acho que os 3 combinaram bem ali. O Fabinho mais recuado, os outros 2 saindo um pouco mais. O jogo, assim, mesmo o Palmeiras, esse Palmeiras atípico, ainda a diferença técnica é muito grande. O único susto pro Palmeiras em 90 minutos foi o pênalti pessimamente marcado e depois revertido pelo VAR. Bertozzi, tirando os clássicos, a diferença é muito grande para todo mundo. Não sei, acho que talvez um Mirassol, que já é um time de Série A e tudo, um Novo Horizontino. Bragantino, Novo Horizontino, são times que conseguem fazer jogos um pouco mais competitivos, mas tem um, assim... O que eu quero dizer é que se o Palmeiras optar por essa formação e girar elenco e tal durante o Campeonato Paulista, eu acho que é o normal, vai passar, provavelmente em primeiro no grupo. É até o obrigatório por como essa temporada se desenha em termos de número de jogos. Acho que o torcedor tem que entender também. E na boa, vamos lá, o Palmeiras luta pelo Tetra Paulista. Isso. E aliás, eu acho que isso torna o Paulista um pouco mais relevante para o Palmeiras esse ano. Porque acho que, no fim, é legal. É dessas coisas, é dessas marcas que você vai colocar. Se conseguir ganhar, ser o único time a vencer 4 vezes seguidas o campeonato, né, dos times que existem atualmente. Então, eu acho que até aumenta um pouquinho aí a importância. Óbvio que para um elenco como esse, para um time com esse potencial, com a capacidade, com o treinador que tem, apenas o Paulista acaba sendo pouco, né? Se você não conseguir, pelo menos, brigar para valer pelos outros títulos. Mas eu acho que a importância do Paulista nesse ano é um pouco maior do que nos anos anteriores por conta dessa marca. Queria saber o que o Birner pensa disso, né? Taça de gelo. Taça de gelo, Birner? Tetra não... Tanto faz? Bom, primeiro, boa noite a você, William, Jean, Bertozzi e aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que o Palmeiras lutasse pelo 100º título estadual seguido, não faria diferença nenhuma. Não pelo 4º título seguido, pelo 100º título seguido. Porque, em primeiro lugar, vamos por partes. Que o Jean escapou. Falava sobre o Palmeiras. Por favor. Mesmo. O Dimas nem está no comando do programa o time hoje. Da copinha, não sei o quê, etc. Eu acho que o estadual serve para você observar jogadores. E a copinha serve para formar jogadores para tornar o time campeão nas principais competições e para vendê-los por um valor exorbitante, como o Palmeiras faz, como ninguém, hoje em dia. Então, você tirar jogadores da copinha, priorizando a irrelevante primeira rodada do estadual, que não serve para nada. Se o estadual fosse bom, o Richard Rios jogou bem. O outro jogou bem. Melhor jogar bem do que jogar mal. Claro. O Flávio Lopes fez um bom estadual. Fez um ótimo estadual. O que o Jean, que fez uma observação positiva dos jogadores do Palmeiras, achou do Flávio Lopes ano passado no estadual? Eu me lembro de ter acabado... O campeonato inteiro, tá? Eu me lembro de ter acabado o estadual falando isso, Birner, me parece que há uma certa ilusão em relação ao Flávio Lopes. Isso, boa parte da torcida estava... encontramos o centroavante, tá resolvido o problema. Até porque no começo do estadual, se a gente lembrar, o Palmeiras buscava um centroavante. Aí o Flávio fez acho que 11 gols, né, se não me engano. Fez um bom estadual. Fez um bom estadual, mas era óbvio que você tem que relativizar, né? O que você faz no estadual não significa que você esteja pronto para jogar como titular do time a temporada. Agora, para observar garotos, eu acho que é muito válido. Então, eu acho que essa é a melhor utilidade. Até porque o Palmeiras me espantou a quantidade de titulares que o Abel usou na primeira rodada, tá? Porque, ao contrário, e isso é uma coisa que os times que vão jogar o Mundial precisam levar em consideração.
O campeonato vai parar, a temporada brasileira vai parar para todos os times menos 4. Esses 4 não podem levar a temporada do mesmo jeito das outras equipes, que talvez possam, e eu não sou especialista em condicionamento de jogadores de maneira minuciosa, técnica, científica para falar, mas talvez possam fazer algumas coisas a mais do que os outros times, Fluminense, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, que precisam chegar no Mundial inteiros, vão jogar o campeonato ali, vão voltar para jogar, enquanto os outros vão estar se preparando para jogar o restante da temporada. Então essa me espantou um pouco o Palmeiras jogar com tantos jogadores titulares. Segunda questão para mim, eu acho que esse time que Palmeiras que jogou tem quase nada a ver com o que a gente vai ver na temporada. Vou dar um exemplo. Eu espero muito do Facundo. E o Facundo é um cara que vai muito bem jogando da direita para dentro. O Estevão, eu me lembro, falando que gosta muito de jogar por dentro. Se o Facundo conseguir render o que eu imagino que vai render, que é um jogador de passe, que é um jogador que vai bem para dentro, que é um jogador que faz gols, que deu muitas assistências, que vem de uma senhora temporada, e o Estevão jogando por dentro com mais liberdade, o Palmeiras pode ter, e aí a minha dúvida é quem jogaria na esquerda, se o Facundo jogar bem, um trio ali infernal. Alguém no lugar do Facundo? Não, mas você tá tirando o Veiga do time? Não sei se... Eu quero chegar. Então, por isso mesmo... Em algum momento vai ter o Paulinho, né? Exatamente. Então, por isso mesmo, eu acho que o que a gente viu hoje era o possível dentro daquilo que o Abel quer. Eu acho que não serve para observação. Eu acho que o Palmeiras mereceu ganhar. Não serve para observação? Não, dá para dar rodagem para jogadores da base, tá? Mas para entender o Palmeiras nessa temporada, para mim não serve. Posso estar errado, obviamente, mas para mim não serve. Acho que o Palmeiras, não sei nem se vai usar essa ideia de jogo, esse esquema tático. Acho que o Abel vai variar mais nesse ano, porque ele tem jogadores para isso. Mas esse é o sistema predominante para o Abel, né? Concordo contigo. 4-2-3-1 é, em geral, como ele joga. E eu só acho uma coisa, Birner. Na hora que ele escolhe colocar o Maurício centralizado e o Rômulo na esquerda, ele está, assim, observando. Porque não sei o lógico. Eu acho que existem observações e esses jogos valem muito para isso. Eu acho que... Então, muito eu tiro. Eu acho que sim. Ele põe ver. Porque você não vai tentar... então você vai tentar um jogo grande. O Flamengo no Campeonato Brasileiro. Não vai. É agora. É nesses jogos mesmo. Onde esse... Opinião minha, claro, parece que é do Jean também. Onde qualquer treinador desses clubes, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, vai ter oportunidade de observar alguns jogadores, sejam eles mais jovens ou jogadores que estão no elenco, são reservas e podem ser boas opções, nesses jogos. Não tem outra alternativa. Perfeito. Então vou mudar. Vale mais do que o treino. Bem mais. Na prática... Acho que não vale mais do que o treino? Os times ainda... Esses times que têm outras pretensões... 9, 8 dias de preparação? É uma pré-temporada com uniforme, árbitro, né? Torcida, principalmente. Com torcida. Acho torcida, porque tinha bastante gente no Allianz hoje, então assim, isso faz diferença, né, Léo? Assim, você jogar, principalmente para os garotos, você jogar num Allianz cheio, acho que faz diferença, né? Do ponto de vista da pressão, do que os meninos vão sentir e tudo mais, né? Fala, Léo. Não, hoje, por exemplo, ele colocou o Thales ali como centroavante, né? E para ele foi um jogo até de muito sacrifício, né? Porque ele recebeu poucas bolas, né? Não conseguiu ser tão acionado assim. Então, ele era um que poderia ser observado, mas fazer uma análise sobre ele fica até injusto pelo quanto o jogo passou pouco ali por ele. E tem uma outra coisa que eu acho que é muito injusto, seria pelo menos acho que da nossa parte, para mim é muito injusto, muito mesmo, se eu fizer qualquer avaliação técnica sobre jogadores com tão pouco tempo de preparação. Se eu pegar e achar que os erros são erros que eu devo considerar, se eu achar que taticamente o jogador também não conseguiu cumprir alguma coisa que o treinador deseja, porque fisicamente os times não estão prontos, isso tem um impacto em tudo. Então, na verdade, a gente só tem esse jogo porque o calendário brasileiro é uma loucura e esse jogo aconteceu muito antes do que deveria acontecer. O Palmeiras deveria estrear na temporada em 3 semanas. Não agora. E aí a gente teria um pouco mais de tempo do Abel treinando, preparando os jogadores. Mesmo assim é pouco. Sim. Para a gente começar a entender. Eu não vou fazer o papel de chato aqui essas 3 semanas. Eu não vou cobrar nada dos jogadores nessa semana. São observações. E não é cobrar. Para você criar opções para a sequência da temporada. E aí entender a estratégia do clube. E aí a gente vai discutir essas opções. Perfeito. A gente vai discutir. Isso aqui parece que não está dando certo, isso aqui está legal, isso aqui apareceu esse jogador assim. Pode ser.
Eu acho que é o momento. Eu acho que isso. como eu falei, é entender a estratégia do clube, que eu acho que vai se mostrando. Primeiro que ninguém sabia que nas prévias, ninguém sabia nada. Sim. Ninguém sabia se o Palmeiras ia jogar com os titulares, se não ia jogar com os titulares. Aquela que sai no jornal ali. Isso, ninguém sabia absolutamente nada. E é normal até em relação ao Palmeiras, essa coisa, né, as escalações não vazam antes em geral. Mas ninguém sabia se vinha com o time. E olhando para o que o Abel vinha fazendo nos últimos paulistas, era até de se imaginar. E o time, acho que até foi um time, assim, com vários jogadores conhecidos. No fim, de garoto, você tem o Thales ali na frente, que foi uma surpresa. Até porque o Luigi é o cara que já tinha sido testado mais na temporada passada. Mas, enfim, eu acho que mostra que talvez a gente tenha um Palmeiras... eu não me surpreenderia, por exemplo, que na próxima rodada, a depender da condição física desses jogadores, jogassem o Veiga, o Gustavo Gomes, o Aníbal, o Flaco Lopes... É o que eu espero. É isso, quer dizer... Facundo, de repente. O Facundo, de repente, ou seja, os caras que não jogaram contra a Portuguesa, jogam na seguinte, aí os importantes que jogaram, então, sei lá, o Richard Rios, o próprio Estevão, que é um menino, mas né, a gente sabe da importância dele para o clube, o Murilo e tal, de repente esses daí podem ser poupados numa próxima rodada, e eu acho que se fizer isso... o Palmeiras está certo, porque houve, de fato, momentos em que talvez o Palmeiras tenha abusado um pouco do uso, e me lembro de ter falado isso em estaduais passados, do uso dos seus principais jogadores na sequência em fase de grupo. E na temporada passada, ao contrário das anteriores, e não estou fazendo a ligação imediata, mas pode ter uma influência, e não faço a ligação imediata porque o Palmeiras é muito competente e profissional em todo o seu sistema de avaliação física, departamento fisiológico e tudo mais. Mas na temporada passada o Palmeiras sofreu muito mais com problemas físicos e lesões do que nas temporadas anteriores. Cabelo algumas entrevistas deixando as entrelinhas. É isso aí, torcedor do Palmeiras, vitória importante na estreia hoje do Campeonato Paulista, 2-0 contra a Portuguesa, o Maurício marcou né, os 2 gols, uma vitória importante, estreia com o pé direito, vitória, e agora é seguir né, para a próxima partida, próximos jogos, Verdão que vai em busca do tetra campeonato, né, do Campeonato Paulista, dessa temporada de 2025. Né. Hoje o Abel optando, né, colocar um time ali mais mesclado, e mesmo assim o time, por ser o primeiro jogo né, da temporada, o Palmeiras fez um bom jogo. Claro que não dá para tirar muitas conclusões dessa partida, né, desse jogo de hoje, foi o primeiro jogo da temporada, muita coisa vai melhorar, né, o time vai se entrosar ainda mais né, com o decorrer das partidas, mas foi um bom jogo, estreia com o pé direito, uma vitória, e agora é se preparar para a sequência dos próximos jogos. O torcedor matou a saudade né, de ver o time em campo, e o time estreou muito bem, com vitória, e agora é aguardar a sequência das próximas partidas. Acredito que o Abel vai optar né, por ir mesclando ali no Paulista, não colocar 100% né, o time titular, como foi muito bem destacado aí pelo Jean Oddi. Ano passado o Palmeiras sofreu ali questão física, então o Abel pode ser né, que dê uma mesclada aí no Paulista, né, não comece com força total. Vamos aguardar, né? Deixa sua opinião aqui abaixo, aquele like para estar fortalecendo. Valeu e até o próximo vídeo.